Continuando então com os exercícios de lei orgânica do Distrito Federal, estamos tratando sobre a administração pública, né? Questão 36. O julgamento de processos fiscais em segunda instância é competência de órgão colegiado integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. Nós vimos isso, né, já em questão anterior, tá? Há a obrigatoriedade desse julgamento colegiado apenas quando for referente a recursos fiscais, tá? Lembre disso, fiscais, tributários. Recursos de natureza meramente do poder de polícia, aí já não se aplica essa sistemática que aqui está inserida. Então está correta a questão. 37. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos do DF devem ser computados e acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Olha só, cuidado. Os acréscimos pecuniários, né, devem ser computados e acumulados. Não devem. Senão viraria uma verdadeira bola de neve. Exemplo, o servidor fez 20 horas de serviço extraordinário no mês de janeiro. Vamos imaginar que essas 20 horas correspondem a 20% do salário dele. No mês de fevereiro, ele faz novamente 20 horas. Lembrando que 20 horas igual a 20%, no meu exemplo aqui. Como que eu calcularia esses 20%? Em cima do salário normal dele ou em cima do salário do mês anterior, que já tinha tido acréscimo em razão de hora extra? Mas é claro que em cima do salário normal, senão viraria, como eu disse, uma verdadeira bola de neve, tá? Então, acréscimos pecuniários não são computados para acréscimos ulteriores. 38. A administração pública é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 15 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Veja, num momento eu já havia explicado isso, mas nada nos custa falar novamente sobre esse assunto. Tá? Artigo 22.2, artigo 23.2. Tá? 22.2, 23.2. O primeiro caso fala que deve-se fornecer cópia a qualquer interessado, cópia de documentos, né? Certidões, a qualquer interessado, no prazo de até 30 dias. Ok? E aqui fica em branco. 23.2, né? A qualquer cidadão que necessite esclarecer alguma situação, ok? O prazo para fornecimento será 10 dias úteis, 10 dias úteis, vamos arrumar aqui, 10 dias úteis, e independe de pagamento, ok? Independe de pagamento. Então veja, tá? Faça nota, por favor, esse esquema aí, acho que é bem interessante para você. A questão, eu vou voltar ali, a questão fala, ó, já pago aqui, cadê? 15 dias úteis, está escrito aqui, ó, 15 dias úteis, tá? Então a questão fica incorreta, porque nós vimos que ou o prazo será de 30 dias corridos, ou 10 úteis. Não há aqui a previsão desses 15 dias, como está aqui. 39. De acordo com a lei orgânica, assinale a alternativa correta. O Distrito Federal pode legislar sobre corte de energia elétrica por falta de pagamento. Vamos deixar essa questão aqui em stand-by por enquanto, mas não há previsão lá, tá, de legislar sobre esse assunto. Nós vamos deixar em stand-by. Todo agente público, qualquer que seja a sua categoria ou natureza do cargo, emprego ou função, é obrigado a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentadoria. Essa está correta. Tá? Essa aqui em stand-by, porque nos dá a ideia de que o DF poderia fazer isso, né? Porque isso aqui parece ser competência privativa, mas na verdade isso aqui é competência da União. Lá na Constituição, a lei orgânica não prevê. Então, deixamos de lado, a letra B está correta. Letra C. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do DF, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores, exceto o DETRAN. Errado. Todos da área de fiscalização e inspeção têm precedência, ou seja, prioridade, preferência sobre o restante da administração. Letra D, então está errado. É permitida a vinculação e equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração de pessoal de serviço público. Não, isso é vedado. A própria Constituição veda essas equiparações. E a administração pública é obrigada a atender às requisições da SEB imediatamente. Tem nada prevendo isso. Tá? Então a resposta
certa é a letra B de Brasil. 40. A administração fazendária e seus agentes fiscais terão em suas áreas de competência e jurisdição tratamento igualitário aos demais setores de administração. Não, nós vimos que não, tá? Porque o pessoal da área de fiscalização, eles têm precedência sobre o restante da administração, perfeito? Prioridade, precedência sobre o restante. 41. A administração do DF tem o prazo máximo de 30 dias para fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos, convênios a qualquer interessado, sob pena de responsabilidade da autoridade competente ou do servidor que negar ou retardar a expedição. Correto, né? Prazo máximo de 30 dias a qualquer interessado, aquele esquema que eu fiz agora há pouco, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor. Perfeito, corretíssimo, tá? 30 dias é o prazo normal, 10 úteis é para quem necessita esclarecer alguma situação. 42. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente pelo erário, devem ser suspensas 4 meses antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. O artigo 22, inciso 5, letras A e B, prevêem que a suspensão deve se dar 90 dias antes das eleições. Tá? Não 4 meses, apenas 90 dias antes das eleições. E eu havia já alertado, inclusive, que mesmo que caísse na prova aqui, 3 meses, estaria errado. Porque 3 meses não corresponde exatamente a 90 dias. 3 meses ou serão 92 dias, não é isso? Ou 91 dias. Não tem como 3 meses corresponder a 90 dias exatamente. Perfeito? Vamos lá. 43. Então, peraí, a 42 ficou errada, né? Porque não são 4 meses, são 90 dias. 43. A organização e a prestação diretamente ou sob regime de concessão, permissão dos serviços de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial, são de competência privativa do DF. De fato, o DF tem competência privativa para tratar sobre transporte, concessão, permissão de serviços, tudo isso é competência privativa. Olhe lá, por favor, artigo 15, tá, da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 15. 44. A Lei Orgânica não prevê expressamente o princípio da moralidade, porém trata-se de princípio implícito. Errado, porque a Lei Orgânica prevê sim o princípio da moralidade. Tá? Lembre-se, por favor, dos princípios LIMP, legalidade, pessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência. E aí uma observação, a eficiência não estava na LOADF até o 2014, só foi inserida no ano passado. Tá? A Constituição já previa eficiência desde o final da década de 90, demorou muito tempo para a LOADF colocar eficiência. Além desses princípios aqui, ainda nós temos a razoabilidade, o interesse público, a motivação e a transparência. Tá? A transparência. Todos eles devidamente expressos lá no artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 45. Flávio foi nomeado administrador regional em janeiro de 2007, por ato do governador. Ao tomar posse, Flávio decidiu não fazer declaração pública de seus bens sob a alegação de proteção e segurança de sua família, já que possui 3 filhos menores. A assessoria jurídica do governador instruiu Flávio de que, na qualidade de administrador, ele não estaria obrigado a declarar publicamente seus bens. Errado, porque está sim. Todo agente público, quando entra e quando sai. E ele, na qualidade de administrador, ainda é obrigado a apresentar anualmente. Nessa situação, a assessoria jurídica acertou quanto à instrução dada a Flávio, pois a obrigatoriedade da declaração pública de bens é imposta apenas ao governador, vice e o secretário de governo. Errado. Tá? Como eu acabei de falar, ele é obrigado sim quando entra e quando sai, e ainda anualmente também estaria obrigado. Errada. 46. Conforme disposição na Lei Orgânica sobre o desvio de função. Vamos ver? Não é tratado de... Está lá no artigo 35, o desvio de função. Não é tratado de forma expressa, remetendo-se à matéria lei própria. Errado. O artigo 35, inciso 4 da LOADF, prevê expressamente quais são os casos lá de desvio de função. É vedado
ressalvada com vencimento, sem vencimentos, que é isso? Salário e demais vantagens do cargo, emprego ou função, exclusivamente a mudança de função concedida à servidora gestante sob né, recomendação médica. O problema está o sem remuneração ali, né? Ah, não parece correto, não. Vamos adiante. É claro que ela terá direito à remuneração. É vedado sem exceções? Não. É vedado, mas tem exceções. Letra D. É vedado. Ressalvada a mudança de função, sem prejuízo de seus vencimentos, salário, sem prejuízo, salários e demais vantagens do cargo, emprego ou função, concedida à servidora gestante, sob recomendação médica, e a transferência concedida ao servidor que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença de trabalho, para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Parece correto. Letra D. É vedada, ressalvada exclusivamente a investidura de servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica, devendo a gestante ou lactante, enquanto durar a gestação, exercer suas atividades em local salubre e serviço não perigoso. Não, essa aqui está correta. Tá? Letra D de Dinamarca, nos termos lá do artigo 35 da Lei Orgânica. É muito parecido com a outra, mas aqui está exatamente o texto da Lei Orgânica. 47. Acerca das disposições contidas na lei, assinale a alternativa correta com relação à isonomia. Isonomia. Lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Parece boa, tá? Lei assegurará, vamos deixar A por enquanto, lei assegurará aos servidores de administração direta e indireta isonomia para os mesmos cargos ou atribuições. Veja bem, vamos reduzir isso aqui. Poder executivo, legislativo e judiciário. Não há poder judiciário no Distrito Federal. O judiciário daqui é, na verdade, da União. Então, por enquanto, a B está errada. Vamos lá. Os vencimentos dos cargos dos servidores do legislativo e judiciário, não há judiciário. D. Vamos lá? Judiciário de novo. Não há poder judiciário. Letra E. Poder judiciário. Não há poder judiciário. Observem, uma questão extensa se transformou em facílima de ser respondida, porque eles repetiram o mesmo erro em todos os itens, à exceção da letra A. Lei assegurará aos servidores isonomia de vencimentos para cargos ou atribuições iguais ou semelhados, do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, porque são os dois que tem aqui, ressalvadas vantagens de caráter individual. Perfeitamente. A letra A é a resposta certa. E uma questão muito extensa, viu? 48. Os conselheiros e os auditores do Tribunal de Contas são obrigados pela LODF a fazer declaração pública anual de seus bens. Atenção, o artigo 19, parágrafo 3º, ele me traz uma lista de quem é obrigado a fazer declaração pública anual. E lá tem governador, vice-governador, secretários, administradores regionais, diretores de autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista, os deputados distritais, né, o procurador-geral do DF, o defensor público-geral do DF e os conselheiros do Tribunal de Contas. Não há lá prevendo que os auditores do Tribunal de Contas tenham que fazer, tá? Na verdade, o Tribunal de Contas ele é formado por 3 categorias. Os conselheiros, tá? Lá embaixo eu teria os servidores, isso lá embaixo é apenas para demonstração aqui didática, tá? Sem desmérito nenhum, por favor. Conselheiros, servidores e uma carreira intermediária que seriam os auditores. Eu digo carreira intermediária porque um desses auditores, obrigatoriamente, um dia vai se transformar em conselheiro. Tá? Então, por isso que é uma carreira, né, digamos assim, um pouco mais elevada por a direito, né, a esse acesso aí ao cargo de conselheiro. Entretanto, a lei orgânica prevê a declaração anual somente desses aqui. Esses aqui não, e os servidores também não há previsão de declaração anual para nenhum deles, só para os conselheiros. 49. De acordo com as disposições vigentes constantes na LO, sua administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok, tudo isso. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e interesse público. Legalidade, impessoalidade e moralidade, olha só,
São vários os princípios. Você compare, por favor, lá com o artigo 19, tá? A resposta certa, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha o limpe aqui. Transparência, razoabilidade, motivação e interesse público. Tá? Esse aqui é o mais completo de todos. Tá? A letra D de Dinamarca é a mais completa. Veja, até eles até nem né, perturbaram muito aqui, porque eles colocaram na ordem. É o LIMP, né? E depois os nossos outros aqui. Transparência, razoabilidade, motivação e interesse público, letra D de Dinamarca. Perfeito? Prezados alunos, acabamos aqui os exercícios de lei orgânica do Distrito Federal. Desejo bons estudos, uma ótima prova. Muito obrigado.